chegou a hora de nós comentarmos o reboot do Homem-Aranha, o segundo reboot, o primeiro reboot. Enfim, o Homem-Aranha com o Garfield, que eu tinha torcido o nariz quando foi anunciado, mas será que eu gostei? Será que é pior do que a versão do Tobey Maguire? Enfim, dando continuidade aos primeiros filmes que nós comentamos aqui no canal, que foi o filme do Homem-Aranha, vamos continuar aqui com... Finally made it, huh, Rocka? Enjoy the video. Era uma vez uma franquia de super-herói que não continuou com Tobey Maguire e foi rebootada com um novo ator, novos atores, uma nova história com o Andrew Garfield. Você gosta dessa versão? Eu lembro que eu torci o nariz quando foi anunciado. Eu também. Mas aí, reassistindo, inclusive, eu descubro que o filme ele é mais apreciável do que eu imaginava. Be good. Comecemos pelas expectativas. Eu tinha, se eu não me engano, 11, 10 anos por aí. Eu lembro que o meu pai tinha retornado no mundo dos desaparecidos. Ainda bem. Eu fui assistir esse filme com ele. Assim, cara, primeiro que tem todo o contexto. Eu lembro que quando eu vi o trailer desse filme, eu achei que era o quarto filme do Homem-Aranha, continuando ali a história que tinha no Tobey Maguire. Parece que finalmente veríamos o Carnificina. Se lembra, você é dessa época. E depois que saiu o Homem-Aranha 3, a gente tava na expectativa de ver o Carnificina no Homem-Aranha 4. Você é dessa época que saía fakes do Carnificina no YouTube? Você lembra? Você lembra disso, cara? Que dia foi isso? Então, quando foi anunciado o Espetacular Homem-Aranha, de primeiro eu achei que ia ser a continuação, mas aí, né, eu fui estranhando, fui vendo esse moleque, esse garoto aí, esse cabra, refazendo tudo que a gente tinha visto no primeiro filme do Homem-Aranha, e aí depois aí, tchum! Ah, o Espetacular Homem-Aranha, um novo filme do Homem-Aranha, uma nova versão, e eu que não tava acostumado com reboot nem nada, eu fiquei estranhando aquilo, muito apegado à memória afetiva do Tobey Maguire. E quem disse que isso é problema meu? Não sei. Eu confesso que de início eu estranhei e não tava lá muito, sabe, com boas expectativas, eu confesso. Eu tava relutante justamente pelo apego da memória afetiva, e eu nem sabia que eu de fato iria poder assistir. A situação tava tão complicada na época, pelo que eu lembro, que aí o retorno, o reaparecimento na minha vida do meu pai foi o que garantiu eu poder ver esse filme no cinema. O primeiro filme do Homem-Aranha que eu de fato pude ver no cinema. E assim, o meu interesse foi porque eu gosto do personagem em si, né? Não sei se dá pra ver ali, né? Eu não gosto do personagem. Só o meu aniversário de 7 anos, se eu não me engano, foi tematizado como sendo do Homem-Aranha, pra você ter uma ideia. Então eu não gosto do personagem. Mas enfim, aí eu cheguei, fui ver e eu gostei. Tava tudo muito meio estranho pra mim, porque, por exemplo, eu não tinha lido com afinco ainda. Eu não estava realmente sabendo muito do Homem-Aranha nos gibis, certo? Então, eu não sabia na época, por exemplo, que a Gwen tinha aparecido antes que a Mary Jane. Então, na minha cabeça era só a Mary Jane. Então, quando surgiu a Gwen, quando surgiu o Lagarto, por exemplo, o Lagarto eu já te sabia por conta de uma animação. Mas esses personagens aí que eles norteiam aí as primeiras edições, se eu não me engano, das histórias do Homem-Aranha, eu não sabia, eu tava desacostumado. Mas no fim das contas, eu confesso que eu gostei bastante, apesar de criança, apesar de entender muito pouco. Eu lembro que tinha gostado, ainda estava estranho pra mim, até porque, por exemplo, o traje desse filme, ele é detalhado até demais. Ele é cheio dos paranauê, das linhas, né? Quase que uma versão meio feia, por assim dizer, por tantos detalhes da versão ali do PlayStation 4, né, dos jogos. Então eu lembro que eu olhava para aquele traje, eu olho para esse traje ainda, e apesar de sim, poder enxergar uma certa beleza, eu ainda achava de certa forma estranho, entendeu? Não me lembrava muito dos quadrinhos, me lembrava uma versão até quiçá futurista, mas ao mesmo tempo distante do que nós estávamos acostumados. Não era uma versão tão familiar para mim, inclusive, certo? A questão do Peter Parker parecer meio descolado na época, inclusive, também me incomodava um pouco essa questão dele ser skatista, mas sem falar que também via dublado. Às vezes a dublagem também, ela ressalta certos traços que às vezes na hora que o cara foi atuar, não ficou tão em evidência assim. Mas enfim, apesar de alguns aquis e alis do filme, eu tinha gostado, alguns aquis e alis que eu notei com mais observação dessa vez, que eu assisti pela última vez, e outros detalhes que eu não tinha observado tanto assim. Mas vamos primeiro com as reflexões sobre a história. What's your name? You don't know my name? No, I know your name. I just want to know if you know your name. Pois bem,
Acho que eu gostaria de começar pontuando 2 termos, que seria o primeiro, algo como lacunas, a sensação de impotência, uma sensação de que algo falta em você, em contrapartida, uma compensação dessa falta. E nós podemos começar ali pelo próprio Peter Parker, que é o personagem que nós vemos ali sendo introduzido de uma forma, inclusive, diferente da que nós vimos lá na versão do Tobey Maguire, certo? Porque na versão do Tobey Maguire nós já vemos ele aí já na escola, já mostrando ali os traços de solidão, de ser um cara mais introspectivo, de ser um cara mais tímido, de ser o nerdola que ninguém gosta, né? Naquela época, pelo menos naquela época, não faz muito tempo que eu saí da escola, então naquela época os nerdolas não eram tão legais assim, né? Naquela época você gostar de gibi, videogame, ficar na sua era meio estranho. Talvez hoje em dia ainda ficar na sua seja considerado estranho, mas naquela época era pior e você já via isso lá no Peter Parker, já no início do filme. Aqui nós temos a oportunidade de ver um pouquinho mais ali, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? São trechos que nós vemos ali basicamente da infância dele, né? Já mostrando que ele já era um garoto meio que solitário, né? Então se você for observar no início, ele tava brincando de pega-pega com os objetos da casa, né? Fazendo da vassoura e o chapeuzinho ali de pessoa escondido, né? Já mostrando que era uma criança sozinha, mesmo com os pais aí que aparentemente o amavam de uma forma mais secreta, de uma forma na deles ali. E nós vemos ali o desenrolar da história dos pais, e aí tem pontos que eu gostaria de considerar que é uma questão de gosto, talvez. Porque ao mesmo tempo que é interessante, sim, você ter um vislumbre dos pais dele, você ter um vislumbre de como que o Peter chegou nas mãos dos tios. Eu gosto disso, mas talvez relacionar ele diretamente com a questão da aranha radioativa que pica ele lá, eu acho que tira um pouco do charme, eu acho que tira um pouco do mistério, apesar de que esse fator acaba sustentando uma tese, acaba sustentando ali uma ideia do porquê que o Peter não sofreu mutações estranhas e só recebeu os poderes ali, né? Algo que é explicado já no segundo filme, por exemplo. Depois a gente fala do segundo filme. É interessante sim, mas acho que tira um pouco do charme, daquela coisa de ser algo aleatório, de ser algo que, em tese, poderia ter acontecido com qualquer pessoa, mas aconteceu justamente com ele e aquilo, de forma aleatória, que nem nós vemos lá no primeiro filme. E, quiçá, né, eu vou chutar que é assim que acontece lá nos primeiros gibis, serve, mas nos primeiros mesmo, onde nós vemos a origem do cara, hoje não tem toda essa coisa de os pais trabalharem na Oscorp, ou até mesmo, né, um sentimento semelhante a quando foi revelado em alguma edição que os pais do Peter eram agentes da SHIELD. E eu particularmente não gosto muito disso, porque é uma questão de gosto. A graça que eu enxergo no personagem é justamente o fato dele ser um adolescente aleatório, um adolescente com seus próprios problemas, um adolescente com problemas sociais e que ainda assim é um gênio, certo? Que ele se sente um pouco deslocado e que é justamente ele que recebe a oportunidade desses poderes, ao invés de ser qualquer outro personagem com, sei lá, histórico de atleta, por assim dizer, tipo um John Walker, sabe? John Walker que se diz preparado pra ação e tal, mas no fundo ele não tem a moral necessária pra lidar com todos esses poderes. Então acho interessante a inserção dos pais dele, mas aí por uma questão de gosto eu não gosto que fique diretamente relacionado a isso. Talvez se só tivesse relacionada com o fato da Oscorp ali, com as experiências com o Connors e tudo mais, ou simplesmente fosse simplesmente a questão de que eles abandonaram, acho que é forte demais, né? Mas assim, tiveram que deixar ele com os tios por algum outro motivo que fica no mistério, nunca é revelado. Mas enfim, aí a gente entra na questão da ausência, né? Além do fato dele ser uma criança e ter crescido assim, de uma forma meio que solitária, você percebe isso através inclusive da atuação. Tá aí um ponto que eu queria ressaltar que eu não observei na primeira vez que eu assisti, quando criança ainda tinha visto dublado, eu achava de fato, como a maioria das pessoas provavelmente acharam, ele descolado até demais, porque ele andava de skate, porque ele tinha um cabelão e era um pouco mais alto e enfim. Eu mudei de opinião um pouquinho por conta da hora de ver ali a atuação original do Andrew na época e eu tive a sensação de que ele de fato ainda se mantinha na forma dele como um personagem tímido, como um personagem, sabe, meio introvertido, que não sabe muito bem lidar com as pessoas, que gagueja, que trava na hora de falar com as pessoas, ou pessoas bonitas, por exemplo, né, como a Gwen. Você percebe, inclusive através da atuação dele, que ele se mantém assim, um cara meio que fechado, um cara meio que introspectivo também. Sobre o skate, eu já queria tirar aqui já queria matar limpo aqui, eu não acho que necessariamente isso é necessariamente descolado, entende? Porque eu não duvido que você possa ser um skatista, mas ser um skatista solitário, por exemplo. Será? Não duvido, é legal você vê isso acontecendo, vê, mas assim, nada impede você ser um nerdola skatista, porra. Pelo menos eu pensei isso, tipo,
tá, será que é tão ruim assim? Será que isso realmente é uma coisa pra ser aumentada, entende? Não acho que... não acho. Tá bom. As lentes de contato são interessantes porque, de uma perspectiva de visão social, por exemplo, seria ele tentando se encaixar, seria ele tentando evitar apelidos, por exemplo, de 4 olhos. Nós ainda estamos vendo uma versão do Peter que sofre bullying, por exemplo, do Flash ou dos outros, que não é necessariamente aceitado socialmente. Então, não usar óculos e ao invés disso usar as lentes de contato é uma forma de buscar evitar o bullying, por exemplo, né? Pode ser visto dessa forma também. Mas enfim, voltando à ausência, né? Então já basta ele já ter sido um garoto solitário e ainda ver os seus pais tendo que ir embora por um motivo que ele desconhece, por um motivo que mais ou menos é revelado ao longo dos 2 filmes, inclusive, não vendo ninguém relacionado ao pai dele, procurando ele para oferecer qualquer ajuda, qualquer esclarecimento e ficando com os tios, certo? Apesar de a tia e o tio eles serem amorosos, como nós vemos no filme, como nós conhecemos nos outros filmes, como nós conhecemos talvez nos gibis e nas outras histórias também, querendo ou não, apesar deles serem os substitutos muito bem, muito bons, né, para esse papel de mãe e pai. Querendo ou não, ele já conheceu a própria mãe e o próprio pai, então ele sabe da unicidade desses dois e provavelmente a tentativa de substituição é válida, mas ainda fica aquele vácuo, ainda fica aquele vazio, ainda fica aquela sensação de que está faltando alguma coisa, um exemplo mais direto, certo? Apesar do Peter ele ser grato, por exemplo, pelo tio Ben e pela tia May, como ele acaba falando pro tio Ben que ele é um bom pai, querendo ou não, ficou uma lacuna de exemplo de alguém que te gerou e que em tese seria a referência máxima e mais direta e mais bem conectada sobre como lidar consigo mesmo e com o mundo, né? Faltou isso e nós temos ali talvez um exemplo imperfeito de substituição de referência, né? De buscar preencher essa lacuna com o tio Ben e com a tia May, mas também nós temos uma referência que talvez muitos de nós já tivemos na nossa época de escola, de faculdade e até mesmo que sai de trabalho, quando a gente tinha que aprender uma determinada função com uma outra pessoa ou com influencers, ou com youtubers até mesmo, né? Porque são referências que vêm de fora do núcleo familiar, que seria ilustrada através do Kurt Connors, certo? O lagarto, o tal do antagonista aí do filme, que eu gostei dele. Eu gostei dele até porque lembra um pouquinho, por exemplo, o Dr. Octopus, sabe? O Dr. Octopus, porque é aquele gênio que tem uma inteligência absurda e que quer criar algo que ajude a si mesmo também e as outras pessoas, mas que acaba sendo dominado por isso e que depois, né, ele é meio que forçado a enxergar todo o dano e todo o caos que a sua obsessão acabou causando. E o que você pode fazer um pouco ali também, associação com vício, né? Um viciado que fica tão obcecado pelo efeito daquilo que se vê cego, as consequências negativas que aquela obsessão acaba causando a si mesmo e também nas outras pessoas, até mesmo afastando as outras pessoas, né? Então o Kurt Connors, ele acaba sendo essa referência intelectual pro Peter, talvez porque ele pode conversar com o Kurt Connors não só a respeito do pai dele, mas também de coisas que ele e o pai dele trabalharam juntos e ter conversas intelectuais que às vezes ele não pode ter com ninguém, nem com o tio May, nem com o tio Ben, nem com o pessoal da escola, só com o Kurt Connors. Sabe aquela conversa que às vezes você só conseguia ter com o seu professor ou com um amigo específico, ou um tipo de assunto que você só consegue conversar com alguém dentro de uma comunidade específica, você só consegue ouvir de um youtuber, de um produtor de conteúdo específico, meio que nisso, né? Eu lembro que, por exemplo, nessa questão de cinema, eu conversei bastante sobre isso com um professor de filosofia que eu tive no ensino médio. É aquela referência, né? Você tem um gosto, você tem um interesse que às vezes você não consegue compartilhá-lo com outras pessoas. E ao chegar a oportunidade de compartilhar com uma outra pessoa fora do seu núcleo familiar, às vezes você faz aquilo que na psicanálise chama-se de transferência, né? Aquela transferência naquela pessoa, às vezes de um mentor, né? De alguém que você não teve na vida e que, sem você perceber, você espera que aquela pessoa preencha, além do fato de oferecer ali um interesse ou de vocês compartilharem interesse em comum, certo? Mas mais pra frente a gente vai se desdobrar sobre isso, até porque o Kurt Connors, o antagonista, ele também tem ali a sua lacuna, certo? Seja pela lacuna física, a falta do braço, a falta de, né, fisicamente, de fato, não ter tudo que um corpo poderia oferecer. E aí tá um ponto, né? Porque talvez se mantenha apenas nisso. Talvez também a gente possa estender para uma lacuna, uma falta que ele tenha, no sentido de falta de reconhecimento pela sua inteligência e pelo seu talento, porque ele é um grande cientista, o filme ele faz questão de expor isso para nós, mas não dá uma impressão de que ele não é reconhecido pelo que ele faz. Então, os alunos que se aplicam ali para serem estagiários ali na Oscorp, eles sabem, mas não sabem. Eles estão interessados, mas não estão interessados em estar ali. Os cientistas, os
supervisores da Oscorp, eles são empresários que não necessariamente estão interessados ali no conhecimento e em cada passo necessário para se atingir o êxito nos seus projetos. Eles estão interessados ali na pressa, no resultado, tem que ter resultado e bibibi, papapá, ainda que isso, né, custe recursos, custe tempo, enfim, o cara não é reconhecido dentro da empresa, talvez não seja reconhecido dentro do mundo mais juvenil e acadêmico. Ele tem também uma certa frustração com os pais do Peter, né, porque eles trabalhavam junto e o cara simplesmente foi embora, né, foi embora. E aí o Peter meio que vem e também preenche essa lacuna, preenche essa falta que ele sente nessa questão de ser admirado, e não só de ser admirado por alguém que consegue também se comunicar na mesma língua, como também de oferecer respostas que ele estava procurando há muito tempo, né, já que o Peter é filho de alguém com quem ele trabalhava. Então tem essa troca de referências, só que aí a gente começa a se divergir um pouco, certo? A gente começa a se divertir um pouco porque aí entra num elemento que provavelmente eu abordei lá nos primeiros vídeos em que eu comentei sobre o Homem-Aranha, sobre os filmes e sobre os antagonistas, que é você ter um gênio como Kurt Connors, ou como Norman Osborn, ou como Otto Octavius, e ao invés de você simplesmente usar isso de uma forma altruísta, não visando apenas os seus ganhos, não visando o seu ego e sua obsessão, você acaba usando de forma obsessiva, você acaba usando de uma forma que você impõe isso às outras pessoas, né? Então, claro que tem toda uma questão de pressa ali também, né? Como eu disse, o Kurt, ele não é necessariamente respeitado pelas pessoas ali dentro do lugar onde ele trabalha, né? Então isso acaba forçando ele, em dado momento da história, a tomar uma medida drástica, onde ele fica entre perder o emprego ou acelerar todo o processo, tomar uma decisão rápida e até mesmo equivocada, para tentar salvar o seu emprego e comprovar se tudo aquilo pelo qual ele tem trabalhado realmente funciona, né? Vale aqui um detalhe, tá? Porque eu acho que traria mais profundidade a esse personagem e que pelo menos eu não lembro de ter visto ao longo do filme. Eu vi, da última vez que eu vi, assisti 2 vezes em 2 dias seguidos, e eu não vi isso, cara, e eu não sei se nos gibis isso tem, eu acho que tem, eu vou chutar que tem, eu sei que na animação dos anos 90, certo, isso tem, que é a questão da família do professor Kurt Connors, né, eu sei que uma das animações mais recentes também aborda isso, né, que é a questão da família dele, cara, né, então eu senti falta desse elemento, familiar, o que seria muito bom pra contrapor, inclusive, o Peter Parker, né? Porque o Peter Parker, ele passa por toda a questão da tragédia, e ele ensina, que dá a ele a lição de que as suas ações, elas têm consequências, não basta apenas você agir, mas você tem que também preponderar as consequências dos seus atos, e a família, né, o tio Ben e a tia May ajudam a sustentar essa ideia na cabeça dele, enquanto que o Kurt Connors, se tivesse o elemento da família dele também nesse filme, acho que poderia servir como contraponto justamente disso, de que a obsessão por uma ideia, por algo que você deseja tanto alcançar, pode te fazer perder as pessoas mais próximas a você, que é o que a gente vê nas animações, por exemplo, né, o cara, ele quer tanto aquilo, quer tanto aquela cura, quer tanto aquela possibilidade de ter um braço e de também criar algo revolucionário para a sociedade, que ele acaba se tornando um monstro, que pode se tornar uma metáfora justamente de como as pessoas mais próximas a ele o veem, né, essa busca por uma perfeição, como o próprio personagem fala. Não temos elementos da família aqui para deixar isso mais emotivo, mas ainda assim acho que dá para sim elaborar nessa ideia, né, então a decisão equivocada dele mesmo testar aquela fórmula nele mesmo acaba ocasionando em se tornar o antagonista, o lagarto, né, e inicia ali um processo meio que de vício e de também como já mencionado, de obsessão, de impor às outras pessoas aquilo que ele considera como uma dádiva, como um talento. O problema é que isso coloca as pessoas em risco. Ao invés de ajudar as pessoas, isso acaba prejudicando as pessoas justamente por ter motivações imaturas, por ter motivações mais guiadas pelo egoísmo do que necessariamente pelo altruísmo, justamente por funcionar na base da imposição, né? Não é considerando se aquilo faz bem ou mal para as pessoas, não é considerando a decisão, o poder de decisão das pessoas. É desse jeito, funcionou para mim, se funciona para mim, funciona para todo mundo e tem que ser assim. Não, é algo que o próprio Peter Parker acaba considerando, e se você for parar pra pensar, esse personagem, o nosso herói, ele meio que tava nesse caminho também, né, de se tornar Milton Kurt Connors, se você for analisar bem, né, inclusive a transformação dele pra herói leva-se mais tempo do que se comparar ao primeiro filme, né, uma jornada de mudança que leva muito mais tempo, e que eu achei interessante. Talvez possa perder um pouco do peso ali do tio Ben, né, até porque não temos a frase dita classicamente como com grandes poderes e grandes responsabilidades, certo, mas é dita ali e pode ser
que, por mais que fique legal, o tio Ben já tenha perdido um pouco de força. A tia May, por exemplo, eu senti um pouquinho de falta dela ali a partir do segundo ato do filme, por exemplo. Mas pode ser que ele tenha perdido um pouco de força, mas vamos lá, né? Como eu disse, o Peter, ele tava meio que nesse caminho. Então ele começa a agir de uma forma semelhante à do Kurt Connors, de uma forma matura, de uma forma onde ele recebe o privilégio dos poderes e começa a usá-los de uma forma vingativa, de uma forma onde apenas busca o seu próprio prazer, certo? Não é à toa que tem um momento ali que, né, ele já com os poderes, ele confronta o Flash, acaba quebrando a cesta de basquete, né? E na hora de ser confrontado pelo tio Ben, né, ele coloca e envolve a questão de que ele tava mais se vingando do que necessariamente provando um ponto, ou talvez provando um ponto através da vingança, e fazendo isso mais porque ele queria se sentir bem com respeito a todos os bullies que o Flash provavelmente fez contra ele, ao invés de usar aquilo de uma forma justa, ele estava usando isso mais por uma questão de vingança, certo? E ali também a gente meio que vê ali uma certa comparação com essa coisa de você começar a entrar na adolescência, você começar a entender que você está constituindo, não entender não, né? A gente, na maioria de nós não entendia isso, mas a gente estava começando a entrar nesse caminho de desenvolver a própria identidade, de decidir qual caminho escolher dentro das nossas capacidades, dentro daquilo que a gente já conhecia, certo? E às vezes cometer algumas burradas, a gente às vezes deixar pessoas pra baixo, decepcionar pessoas, pais, mentores e por aí em diante, é o que a gente vê ali no filme também, né? Então, no meio de toda essa descoberta, a gente vê o Peter se atrasando e para ali, paraná, né? Mas de princípio é isso, é ele usando esses poderes de uma forma egoísta, né? Ele usando esses poderes ali pra poder se vingar do Flash, ele usando esses poderes ali pra... Ou então, né? Esses poderes dando uma falsa impressão de que ele é invencível, de que ele é imbatível, de que nada pode atingi-lo, de certa forma, tentando justificar certas ações equivocadas, como por exemplo, ele agir de uma forma presunçosa ali com o vendedor da loja, e ainda como vingança ele deixa o ladrão fugir sem ajudar a pegar o ladrão, o mesmo ladrão que acaba ocasionando a morte do tio Ben. E ao invés de aprender que esse tipo de caminho fazia com que pessoas inocentes fossem machucadas, pessoas que inclusive ele considerava, ele permanece no caminho da vingança, né? Ele ainda quer se vingar do cara que matou o tio Ben, mesmo que ele tenha de certa forma indiretamente iniciado todo esse processo, né? Mesmo que a imaturidade dele tenha perpetuado mais tragédia, né? Ele continua nesse caminho mais trágico, nesse caminho mais vingativo, certo? Ele não começa a se tornar Homem-Aranha, por assim dizer, um vigilante, porque ele quer fazer justiça, porque ele quer ajudar as pessoas que não tem com quem contar com ajuda. Ele faz isso mais motivado por egoísmo, né? Os ladrões que ele caça têm um perfil específico que casa com o perfil do ladrão que matou o tio Ben, tanto que esse caminho ele continua até determinado ponto da história que o capitão da Gwen, ele confronta isso, né? Ele confronta isso falando que as ações dele eram muito mais motivadas por um desejo próprio e executadas de uma forma equivocada do que com estratégia, do que com necessariamente considerando todos os fatores, todas as consequências que determinadas ações poderiam causar, né? E ainda nesse caminho mais egocêntrico do Peter, quando ele revela a identidade pra Gwen, primeira vez que eu vi isso, fiquei puto da vida. Fiquei puto da vida, porque no primeiro filme lembra-se uma cota. Se é que no primeiro filme o Peter revela, não revela, né, a identidade pra ninguém ali no primeiro filme, só pro Norman Osborn, basicamente, que é descoberto, não é nem revelado, é descoberto, né? E aqui nesse filme, talvez você também tenha ficado puto com isso, né? Que ele simplesmente revelou, não é isso, eu sou Homem-Aranha, Gwen, é isso. Mula. Mas dentro dessa narrativa, tem o sentido de que ele ainda não está considerando que isso pode colocar pessoas em risco, que não é legal. Como a gente falou lá no primeiro vídeo, não é legal ser Homem-Aranha. Tem um custo. Esses poderes têm um custo, têm uma responsabilidade. Ainda que você negue a responsabilidade, suas ações vão ter consequências. Então, quando ele revela ali, eu acho que é simplesmente pra mostrar que ele é legal, que ele é um Homem-Aranha pra conquistar a gatinha, por assim dizer. Por mais que a Gwen Stacy, ela não seja burra, né? Ela é mais inteligente do que parece. Mas ali eu acho que entendeu? Ele não tá considerando exatamente o perigo daquilo, entende? E aí nós vamos pro derradeiro momento na ponte, onde ele entende que os poderes dele não devem ser usados apenas para os seus próprios interesses, ou pelo menos ele passa a entender melhor, a acreditar melhor, e aí tem a ver com maior clareza o que o tio Ben falou sobre a responsabilidade, sobre o dever moral de, se você tem a oportunidade de fazer algo bom, você deve fazê-lo, porque nele contém-se uma responsabilidade. Ele tinha na ponte, engraçado que é uma ponte, né? É bem interessante isso. Ele tinha a oportunidade
oportunidade de escolher perseguir o lagartão gigante, perseguir algo que ele poderia se tornar se ele continuasse agindo da forma como ele estava agindo, igual ao Kurt Connors, ou ajudar ali as pessoas que estavam sendo jogadas da ponte, inclusive a criancinha podia ter ficado sem pai, ou o pai podia ter ficado sem filho ali se não tivesse salvado a criancinha e entendido melhor ali a expansão, o alcance das suas habilidades, o alcance das suas ações, o alcance dos seus talentos e a responsabilidade contida ali. Ali ele consegue entender que mais pessoas podem ser ajudadas, que mais pessoas podem ser auxiliadas com tamanho poder, né? Ao invés de ser só utilizado para um fim, e esse fim sendo ainda por cima egoísta. No fim das contas, essa busca egocêntrica, essa busca obsessiva em tentar preencher alguma lacuna de uma forma forçada, de uma forma que não considera consequências e responsabilidades, acaba não preenchendo nada, né? Acaba sendo um processo de auto-engano. Após isso, tem algo muito interessante que eu queria levantar aqui, que seria o seguinte, né, a questão da revelação da identidade, que me fez ficar puto a primeira vez que eu assisti o filme, né, que ele revela pra Gwen. E aí depois desse episódio da ponte, quando ele vê que ele tem um dever maior, um dever moral maior com seus poderes, né. A segunda vez que ele revela a identidade pra alguém nesse filme já é quando ele tá confrontando o pai da Gwen, e ele tem que mostrar o rosto pra convencer o pai que ele precisa continuar ali no caminho dele, né. Ou seja, tem uma funcionalidade maior, tem um propósito maior, envolve um interesse que é da maioria dos personagens ali, algo que vai afetar a ele, a filha dele. É um dos poucos momentos ali onde você vê que o personagem, ele amadureceu mais e entendeu melhor isso. Além do fato de que, assim, veja, se fosse alongar mais, então se for dar uma inspirada maior aí, uma filosofada maior aí, enfim, poeticamente falando, eu acho que você ser egoísta, eu acho que você simplesmente só se importar com os próprios interesses é mais fácil e talvez mais contaminável, né? Então você tem ali todo na história a questão de que o Dr. Kurt Connors quer usar da sua fórmula para poder espalhar para a cidade inteira, porque ele acha que ser um ser humano é sinônimo de fraqueza, e de certa forma é, mas isso não precisa ser visto de uma forma negativa, né? Você ter errado, você ter fraquejado em certos momentos não significa que você não possa ser melhor depois, mas melhor tendo aprendido com os erros do passado, que nem nós vemos com o Peter Parker, né? Ao contrário do Kurt Connors, errou, continuou errando, né? Usou da substância, quis continuar usando do suco. Jesus, kid. Justificando, olha o que a gente pode fazer, né? Olha o que a gente pode fazer pra nos agradar, ao invés de ajudar as outras pessoas, né? Enfim, eu acho interessante que esse é o personagem usado ali pra espalhar toda aquela toxina, toda aquela forma ali pra cidade inteira, né? Porque, querendo ou não, é muito mais fácil você compartilhar elementos ruins entre as pessoas, é muito mais fácil você compartilhar ideias monstruosas, até mesmo enfeitadas de ideias salvadoras, ideias que vão beneficiar as pessoas, mas que por trás são ideias ruins, que vão prejudicar essas pessoas. É muito mais fácil você vender horrores velados, sonhos que não passam de ilusões, certo? E muito mais difícil você confrontar isso, muito mais difícil você confrontar esse monstro interior, esse desejo de vingança, esse desejo de egoísta, e é muito mais difícil você fazer esse alongamento intelectual de considerar também as consequências das suas ações e de se responsabilizar por elas, ao invés de justificar porque é por um bem maior. Tudo que é muito fácil tem o seu custo, tem seu preço alto, não só para si, mas também para outras pessoas. You're gonna make enemies. People will get hurt. Sometimes people closest to you. Sobre a Gwen, cara, eu gosto bastante da Gwen. Eu acho que eu gosto mais da Gwen do que da Mary Jane, pelo menos comparando dos filmes. Eu confesso, tá? Porque a Gwen, pelo que eu vi, ela é mais inteligente, né? Ela é mais inteligente e eu queria ler as histórias onde ela aparece de fato lá das antigas pra conhecer melhor a personagem, então não tenho muita referência dos gibis. Eu tenho uma referência, por exemplo, da animação, que eu assisti, que é a minha favorita, mas eu sei que a personagem ela é inteligente, então acho que eu gosto muito mais dela do que da Mary Jane. E é interessante, cara, porque veja, né, você vê ali o personagem tendo que fazer a promessa pro pai dela de mantê-la longe disso, ao mesmo tempo que você tem o contraponto ali, por exemplo, a tia May falando que ele deveria ficar com ela. Cara, ela não sabe que o garoto é um Homem-Aranha, mas ela fala né? Enfim, continua, meu filho. Continua, que é moça legal, moça bonita, e você também é. Traz um ponto interessante, né? Porque eles se conhecem de verdade, né? E é uma questão de decisão própria, né? É interessante, até mesmo responsável, o Peter querer manter a Gwen longe de todo aquele problemaço. Mas ao mesmo tempo não dá pra se tratar a Gwen como criança, se é que você me entende, né? Porque se ela gosta do cara, e mesmo sabendo do cara, ela tá disposta a passar por
pelos altos e baixos daquilo, talvez isso mostre também uma certa maturidade de saber qual que é o custo daquilo e ainda assim permanecer ao lado daquela pessoa. Isso é bastante interessante, na minha opinião, né? Meio que lembra um pouco o que a Mary Jane fala no segundo filme, lá com o Tobey Maguire, né? De considerar que ela também é capaz de tomar as próprias decisões. Tem isso, né? Você pode correr o risco de perder e de ver certas pessoas sendo machucadas também, mas aí você tem que considerar que às vezes essas pessoas, é a vontade delas, é a decisão delas que também tá em jogo, a não ser que você realmente queira, não, distância é pro seu próprio bem, com o custo de que você não vai ter aquela pessoa tão próxima de você também. Mas ainda assim não é uma imposição, é uma decisão da outra pessoa. Isso é importante ser ressaltado. You made you promise, didn't he? To stay away from me, so I'd be safe. Enfim, tanta coisa, né? Eu acho que nos primeiros vídeos que eu comentei do Homem-Aranha, eu acho que eu tinha mencionado que eu não achava que esse filme oferecia tanto em termos de reflexão quanto os antigos, né? Quanto os primeiros, mas eu discordo. Talvez em outros aspectos, como por exemplo a edição. A edição desse filme me fez crer que as coisas foram conduzidas de uma forma muito apressada, entende? Então, Cara, porque tem que contar história, porque tem que mostrar isso aqui, porque tem que não sei o que pra aquilo outro. e aí me deu a impressão de que muitos trechos, muitas cenas onde poderia ter tido uma atmosfera emocional maior, né, um impacto emotivo maior, acabou que ficando em descaso justamente porque cortava aqui, cortava ali, não sei o que. Algumas cenas de ação também eu achei que ficaram mal editadas, não mal coreografadas, mal editadas, a forma como é feito os cortes, como é mostrado em certos ângulos e como já corta para outro canto, eu achei que ficaram um pouquinho apressadas, um pouquinho mal feitas, coisa que eu não sinto, por exemplo, assistindo os primeiros filmes do Homem-Aranha. Então foi essa impressão que eu tive, que pode ser um problema também, né? Foi meio que uma gambiarra que eles fizeram, porque o filme ele já é de certa forma longo. Eu não acho ele cansativo, eu acho que pela duração ele já é longo, não parece, não é a sensação que eu tive, mas já tem a sua longevidade e que, né, talvez cortaram justamente pra tentar conter, né, essa longa duração do filme. Então eu tive essa impressão. Te amei, eu achei ela um pouquinho apagada a partir do segundo ato do filme, mas eu acho que tá tudo bem, porque a gente foca um pouco mais na transformação do Kurt e do Peter Parker. A música é sensacional, tá? A música é muito boa. Eu lembro que quando assisti pela primeira vez, ela ficou por muito tempo na minha cabeça de tanto que eu gostei. O traje, como já mencionado, eu achei meio feio. Eu entendo, é mais moderno, né? Mais cheio dos detalhes e tudo, mas perde um pouco daquele aspecto, daquela aparência familiar que você tem dos gibis dos primeiros filmes, entende? Tipo, ok, né? Ninguém, em tese, ninguém teria ideia de fazer uma coisa como aquela, mas ainda assim, por mais que ninguém fosse fazer uma coisa como aquela, um traje como aquele, pelo menos é família, né? Você vê que alguém fez ali na marra, né? Fez ali à mão, em casa, enquanto que esse traje me lembra os trajes do Tom Holland nos primeiros filmes dele, que, cara, foi feito por outra pessoa. Parece que, né, foi uma máquina, um super estilista que fez aquele, que eu não duvido que tenha sido esse. O cara, mas ficou muito moderno, ficou meio estranho, na minha opinião, certo? A fotografia, na minha opinião, é muito boa, é um dos pontos altos do filme, tirando a edição, claro, a fotografia é boa, as atuações são muito boas, eu gosto da atuação do Andrew Garfield também, eu gosto da atuação do antagonista, do Kurt Connors. Aquele cara lá, aquele cientista lá que aparece lá, né, conversando com o Kurt, cientista não, um empresário que aparece com o Kurt, eu achei ele meio apagado, que eu fiquei em dúvida se ele morreu, porque depois ele sumiu, o bicho sumiu, rapaz, né, mas tá bom, né, parece que ele morreu, mas não pareceu que ele morreu, mas tá bom, né, enfim. Em geral, eu gostei bastante do filme, são mais falhas técnicas que eu tive mesmo, entende? E cara, o filme é muito bom, e eu fiquei surpreso de, dando uma breve bisoiada aqui em alguns sites, de que ele levou boas notas aqui, pelo menos, né, enfim, ele teve boas notas ali, porque, cara, antes do Tom Holland, pelo que eu lembro, o pessoal não gostava tanto desse filme, pelo que eu lembro, né, eu já gostava sim, né, apesar de tudo, gostava sim, mas enfim, cara, eu gostei pra caramba, tá recomendadíssimo, assista e, cara, tenha a sua própria opinião sobre o filme também, tá certo? Muito obrigado por ter assistido esse filme, a gente se vê no próximo vídeo, no próximo filme do Homem-Aranha. Grande abraço.